12 de abril de 2023, estamos na oitava da Páscoa, refletimos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Os discípulos de Emaús partem para longe de Jerusalém, 11 quilômetros. Estão caminhando e Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. E Jesus se interessa do assunto que eles estão falando no caminho. E eles param com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse a Jesus: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: O que foi que aconteceu? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Sumos sacerdotes, os chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E eles ficam mais tristes ainda porque eles esperavam que Jesus viesse para libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Mas, porém, é verdade que algumas mulheres falaram que o encontraram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Enquanto eles caminham, a reflexão, a tristeza toma conta das suas vidas. Eles gostavam de ouvir Jesus. Eles tinham feito o processo de 3 anos com ele. Então sentiam a falta do Mestre. E o Mestre começa a entrar na vida deles explicando as Escrituras. E ele diz: como vocês são sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e os profetas, ele explica todas as escrituras que falavam ao seu respeito. Depois de ter falado tudo isso com eles insistem para que fique. A noite já estava chegando e eles querem que Jesus fique com eles. E Jesus ficou, entrou e sentou à mesa, partiu o pão. E nesse momento os discípulos reconhecem a Jesus e dizem esta afirmação: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E naquela mesma hora eles tomam a decisão de voltar. Jesus desaparece e eles tomam a decisão de voltar e contar tudo para os demais discípulos. Os 11 estavam reunidos e eles vão e contam tudo aquilo que viram e perceberam de Jesus. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. As palavras e o pão, 2 fontes inesgotáveis do ressuscitado, da glória. Para percebermos o Cristo ressuscitado, é necessário a partilha do pão e a partilha da palavra. Que Deus nesse dia possa nos abençoar a todos.